Estamos aqui na terceira mensagem da nossa série, preparação para os 40 dias aí, nesses 40 dias aí, preparação para a Páscoa. E nós estamos hoje, como o pastor Múcio já falou, até a questão do jejum. Essa semana, jejum de refrigerante, suco e de cuscuz. Eu não imaginava que um cuscuz iria levantar tantos, meu Deus. Eu não imaginava não, mas tá vendo aí, irmãos? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão do jejum, mas é algo surpreendente quando nós permitimos que a nossa vida seja governada não por aquilo que nós queremos, né, mas pelo Senhor. E jejum faz parte disso. Daqui a pouco na palavra eu vou falar um pouco mais aprofundado. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Esse versículo que eu vou ler, não colocamos aqui no slide, aqui no telão. Mas você pode ler comigo apenas a princípio esse versículo de Mateus capítulo 5. E quando você está abrindo aí a sua Bíblia, eu vou ministrando algo sobre a sua vida. No nosso Brasil, o Brasil é considerado um país cristão. O Brasil é considerado um país onde as pessoas reconhecem a Cristo, né? E é inegável, segundo números do próprio IBGE, que no decorrer das décadas, o número de cristãos no Brasil tem crescido exponencialmente. Tem aqui um dado que do IBGE, aqui no ano 2000, 26,2 milhões de pessoas se declaravam cristãs evangélicas, 15,4% da população na época. Em 2010, 10 anos depois, o número cresce para 42 milhões e 300 mil pessoas. De 15,4% vamos para 22,2% da população em 2010. Olha só, olha como está atrasado. 2010 estou falando aqui. Olha o crescimento dos números, né? Se dizem cristãos, deveriam ser seguidores de Jesus de todo o coração, porque existe uma grande diferença, irmãos. Vê só, o seguidor é uma coisa, o discípulo é outra. Seguidor, olha, tem vários tipos de seguidores. Tem o seguidor que acredita no milagre. Tem o seguidor que está ali só para ver o que vai acontecer. Tem seguidor que está ali para criticar. Tem seguidor que está ali só porque todo mundo foi junto, aí ele foi levado. Os seguidores são assim, tem vários tipos de coração de seguidores. Agora, o discípulo é aquele que realmente ele vai tentar imitar o seu mestre. É aquele que vai copiar em tudo o seu mestre. É aquele que vai tentar viver de forma quase que igual ao seu mestre. Esse é o verdadeiro discípulo. Jesus disse assim: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse assim: vão e façam novos cristãos. Não. Vão e façam novos seguidores. Não. Vão e façam discípulos. Olha a grande diferença. O discípulo, aquele que vai imitar o mestre. E para que eu possa imitar o mestre, existe algo chamado discipulado, existe algo chamado que é o ensino. É o ensino que eu vou estar trazendo de forma muito real, como o mestre vive, e eu vou tentar imprimir. Pronto, a palavra é essa. O discipulado é como se fosse a tentativa de uma impressão de algo que foi uma matriz, impressão de algo que foi gerado a partir de. Esse é o discípulo. O discipulado de Cristo Jesus. Olha só, discipulado é algo muito importante. O pastor Múcio falou aqui sobre a escola bíblica dominical, é um tipo de discipulado. Existem outros nas nossas redes. Se você não sabe o que é uma rede, daqui a pouco eu falo para você o que são as nossas redes. Relacionamento, ensino, a letra D, é discipulado. Discipular, ensinar, tentar imprimir Então, tentar fazer com que
um determinado ensino chegue no coração e ao chegar no coração possa ser copiado o mestre. O mestre quem? Jesus. Quem está aqui? Jesus. O discipulado de Jesus para os seus 12, que seriam depois os apóstolos, foi algo que durou aí cerca de 3 anos e meio. E Jesus ensinava de todas as formas. Jesus ensinava com o seu exemplo. Jesus ensinava por parábolas. Lembra das parábolas? Jesus ensinava com as suas pregações. Mateus capítulo 5, o texto que você está aí aberto na sua Bíblia. Agostinho de Hipona foi o primeiro que chamou de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Olha o que diz o versículo 1. Você está com a sua Bíblia aberta? Está com a sua Bíblia aberta? Versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, olha só, e Jesus começa o quê? A ensiná-los, dizendo, olha aí, daqui a pouco a gente vai ler as palavras de Jesus. Mas essa palavra é sobre o discipulado de Jesus. O que é que um discípulo de Jesus deve fazer com as palavras do mestre? O que é que o discipulado, o ensino da palavra faz na minha vida e na sua vida? Esse sermão teve o objetivo de ensinar os discípulos sobre o reino de Deus, como ele se manifesta aqui na terra e como nós devemos viver os seus valores. Nós devemos obedecer, nós devemos ouvir as palavras do mestre, e nós devemos guardar o ensino e viver. Essa é a grande diferença. Aí Jesus, subindo no monte, uma grande multidão sobe no monte, se assenta, os discípulos chegam junto e ele vai começar a ensinar. E ele vai começar a ensinar. E é interessante que quando nós vamos ler o versículo 3 em diante, nós vamos ler sobre as bem-aventuranças. Daqui a pouco a gente vai ler. Já está aqui aparecendo no telão. Diz assim: vendo as multidões, assentou, e seus discípulos aproximando-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Múcio, tem um ramo muito forte. Bem-aventurados, felizes. Olha o ensino. O que Jesus está passando aqui para a gente? Ele está passando que a real felicidade está nos princípios do reino de Deus. Você pode dizer assim: a real felicidade está no princípio. A real felicidade está no princípio do reino de Deus. A real felicidade está no princípio ensinados por Jesus a partir do seu reino aqui na terra, que ele veio instituir. A real felicidade. A real felicidade não é o ter, você sabia disso? A real felicidade é aquilo que eu tenho, eu posso compartilhar. Sabia disso? Não é quem apenas tem e retém. Você ainda não entendeu nada sobre os princípios do reino. Porque se Deus te abençoa, é claro, você vai viver e você vai compartilhar. Porque afinal de contas, os princípios do reino de Deus é sobre isso. É sobre compartilhar. É sobre entender, por exemplo, que a real felicidade está em falar
do amor de Jesus para aquelas pessoas que acreditam que são felizes, mas na verdade não são. Eu entendo que o discipulado de Jesus, ele vai trazer a real felicidade. Eu entendo que o discipulado de Jesus vai apresentar aos homens esse real significado de viver a nossa vida. Feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado. Inclui bem-estar espiritual, tendo a aprovação de Deus. E assim, um destino mais feliz, como narrado pelo salmista, no capítulo 1 de Salmo, versículo 3. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer, prosperará. Quem está aqui em nome de Jesus? Eu entendo que com o ensino de Jesus, eu posso viver a real felicidade. A real felicidade não é viver todo o tempo num gargalhar, viver todo o tempo achando que as coisas da vida são sempre muito boas. Não, as intempéries existem. Não, as dificuldades, elas existem, elas batem na nossa porta. Mas a real felicidade, quando eu vivo os princípios do reino, é apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar, a minha felicidade está em Cristo Jesus. A minha alegria está em Cristo. A minha alegria está em viver os princípios da palavra, porque quando eu vivo os princípios da palavra, eu vou entender que as coisas não são sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você. Primeiro é tudo sobre Deus. Primeiro é tudo sobre Deus. Primeiro é tudo sobre Jesus, aleluia. A felicidade é um estado de espírito daqueles que descansam na real presença de Deus. A felicidade é um estado de espírito para aqueles que descansam na real presença de Deus, aleluia. Quem diz amém por isso? Salmo 119, 2 vai dizer assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quem está aqui diz amém por isso. Eu aprendo que o ensino de Jesus me fala sobre a real felicidade. Eu entendo que o ensino de Jesus vai fazer com que a gente faça diferença aqui nesse mundo. Fazer diferença é o número 2. Nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. O discipulado me ensina que eu preciso fazer diferença. Jesus continua no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nossa, olha as metáforas de Jesus. Ele está falando aqui: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Sal é para realçar o sabor do alimento. Eu acredito que todo mundo aqui já comeu alguma coisa e aquele bocado que a gente botou na nossa boca estava muito salgado. Aí a gente diz: nossa, como está salgado. Nossa, a comida nem está tanto, ficou só em um lugar. Meu irmão, quando a gente está salgando a comida, quando a comida está sendo preparada, o sal, ele tem que colocar e tem que pegar toda aquela comida. Senão o quê? Senão um pedaço vai dizer assim: nossa, está muito, não dá para comer, não dá mais. Eu e você, irmãos, entenda bem uma coisa: somos sal dessa terra. Entendemos os princípios para fazer diferença. A alegria do real discípulo do Senhor Jesus está no ajuntamento, está aqui num grande culto. Quem diz amém? Eu estou alegre de estar aqui nessa tarde. Eu estou muito alegre. Tem alguém aqui que também está alegre de estar aqui nessa tarde? A alegria do discípulo é estar junto no culto. Temos aqui o domingo para o grande ajuntamento. A alegria do discípulo está no ajuntamento com os outros discípulos, mas o poder e a missão dos discípulos de Cristo está na dispersão. Aqui a gente junta, aqui a gente adora
juntos, aqui nós nos alegramos, mas o poder da grande comissão não está aqui reunida. Sabe onde é que está? Quando nós sairmos para o bairro da Ponta Verde, do Farol, do Feitosa, do Tabuleiro, quando você for para a sua casa, quando você for para o seu trabalho, quando todo mundo aqui dispersar, e aí seremos sal dessa terra. Trabalho, escola, casa, faculdade, na rua, no comércio, no shopping, em todo lugar. Nós, o corpo de Cristo, os discípulos, vivendo a nossa vida, fazendo a diferença, dando testemunho. E aí é que o grande poder de Deus é revelado através de nós. Sal da terra. O ajuntamento é uma bênção, mas o poder vai ser revelado quando eu e você, nós saímos daqui e formos realmente discípulos de Cristo. Olha a metáfora, sal e luz. Não se pode esconder uma cidade onde as suas luzes estão acesas, porque sua luz alcança de longe aqueles que estão peregrinando na estrada. Nossa! Foi aí o ensino de Jesus. E luz traz revelação. É ou não é, irmãos? Luz nos mostra as coisas. Quando a gente acorda de noite, que a gente sai do nosso quarto, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Acender a luz. Chega em casa de noite, acende a luz. Mesmo que a gente saiba o caminho, mas nós acendemos a luz para quê? Para que o nosso caminho seja mostrado, para que o nosso caminho seja realmente iluminado, para que se há alguma coisa a gente possa ver. A luz vai revelar aquilo que está oculto. A luz revela aquilo que está oculto. O nosso Deus, Ele é Deus de luz. Ele é o Pai das luzes, que não há sombra, que não há dúvida, que não há variação alguma. As trevas podem estar tomando conta do ambiente, mas quando a luz chega, irmão, luz é vida. Luz é vida. É vida, irmão. Vida. A luz traz a vida. Luz traz esperança. Luz traz boas novas. Luz traz alegria. Luz traz algo realmente do céu. Provérbio vai dizer o quê? A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia o quê? Perfeito. Deixa eu trazer a sua lembrança, essa palavra que eu preguei ano passado. Eu estou lembrando desse versículo, como eu ministrei essa palavra. A aurora é aquele momento que nem são as trevas mais, nem são as luzes, desculpe. A aurora é aquele momento que nem é o mais escuro do dia, mas ainda o sol não nasceu. É aquela parte da madrugada. Ainda o sol não raiou, mas ele está vindo. E a escuridão que antes era mais forte começou a dar aquela amenizada, mas o sol ainda não apareceu. Mas uma coisa nós temos certeza. Uma coisa nós temos certeza: se Jesus não voltar de hoje para amanhã, se Jesus não voltar de hoje para segunda-feira, né? Amanhã a gente tem uma certeza: o sol nascerá mais uma vez no horizonte. A luz virá mais uma vez do horizonte, vai brilhando mais e mais. A treva está tomando conta, mas o sol começa a nascer, a luz começa a raiar, e começa aos poucos, e aos poucos a luz vai chegando, e quando a luz chega, é com uma força, é com uma velocidade tremenda, a velocidade dela, da luz, chega a luz, o sol está nascendo. À medida que o sol está nascendo, as trevas, a escuridão vai indo embora aos poucos, mas temos uma certeza: o sol vai nascer. À medida que o sol nasce, toda a escuridão vai embora. Começa devagarzinho, começa aos poucos, vai crescendo, vai aumentando, vai crescendo, vai aumentando, e quando nós menos esperamos, o sol está brilhando no horizonte, as trevas foram embora, e há um novo dia, uma nova esperança, um novo tempo, onde nós temos a certeza que Jeová Jireh vai se revelar para a gente, que Jeová Nissi virá à nossa frente, que o Senhor lutará
por nós e conosco. Aleluia. Somos sal da terra, somos luz desse mundo. Olha só, o discipulado de Jesus ensina sobre felicidade, ensina sobre como nós devemos ser sal e luz, e vai nos ensinar sobre vida de oração. O discipulado de Jesus ensina a mim e a você sobre vida de oração, é o número 3. Vida de oração. Olha o que diz o texto: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele gosta de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. É só isso mesmo, é só um leve reconhecimento das pessoas, o que Jesus está dizendo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai que está em secreto. Seu pai que está em secreto, o que o recompensará. E quando orares, orem assim, disse Jesus, não foi? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Meu Deus! Meu Deus, olha como Jesus vai falar assim: não usem de vãs repetições. Quando você vai falar com o Pai, você não vai falar algo simplesmente por falar. Não é assim. Não é pelo muito falar. Quem repete, olha, veja só, olha o que Jesus está dizendo. Não era para repetir essas palavras. Ele está dizendo assim: quem repete, fazem como os pagãos. Fazem como quem adoram os deuses estranhos. Fazem como quem adoram aqueles deuses feitos por mãos de homens, que não andam, que não falam, que não enxergam, que tem que ser posto em um altar. É apenas uma repetição. Não façam como eles. Não façam como eles. E ali o exemplo, ele diz: entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto. Ah, pastor, então quer dizer que eu só posso orar em secreto? Não, a Bíblia também dá ênfase à oração como igreja, em conjunto, para que todos os homens levantem suas mãos, sem culpa e sem violência, e orem juntos. A palavra vai nos ensinar. Mas o ensino real aqui, sabe qual é? Abra o seu coração para o Pai. Não tem como eu ser um verdadeiro discípulo se eu não oro. Não tem como ser um verdadeiro discípulo se a minha vida de oração está se resumindo, entenda bem, a uma oração repetitiva todos os dias, que eu agradeço pelo alimento, agradeço porque nunca faltou, peço para que Deus cuide da minha família, em nome de Jesus, amém. Algo repetitivo não é desse jeito. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é Deus de relacionamento. Que o Pai deseja que a gente possa abrir o nosso coração para Ele, que a gente possa falar o que está no nosso coração, com fé, em nome de Jesus. Como é comum a gente ouvir de pessoas que estão começando na fé, dizendo assim: ah, pastor, eu não sei orar. Como você não sabe? Você sabe. É só você conversar com Deus como você está conversando. Mas a grande diferença é que você vai fazer com fé, em nome de Jesus. Diz assim, começa assim: Deus, em nome de Jesus. Em nome daquele que é o Salvador, o Redentor, aquele que é a ligação entre eu e você, Deus, entre eu e o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Aí você começa a falar com Deus, com as suas palavras. Tem gente que diz assim: ah, pastor, porque eu não sei orar como fulano de tal, que tem palavras bonitas. Meu irmão, não tem isso. Se as palavras forem bonitas e for de coração com fé, Deus está recebendo. Mas se forem palavras simples com fé, Deus também está recebendo. É desse jeito.
Jesus vai ensinar sobre oração. Não tem como eu dizer que eu sou um discípulo, não tem como eu viver o discipulado de Jesus se eu não oro, não tem como viver o discipulado de Jesus se, por exemplo, aquilo que eu não faço jejum. Está aqui, é base bíblica, jejum, né? Eu vou falar agora sobre isso. Deixa eu pegar aqui, sobre o jejum. Está aí, eu não coloquei no slide, mas Mateus 6,18 vai dizer assim, Jesus vai dizer, quando jejuarem, não mostre aparência de triste como os hipócritas. Jejum, querido, jejum é uma prática espiritual esperada pelos discípulos de Cristo. Quando você jejua, quando você diz assim, eu não vou comer esse determinado alimento, eu estou declarando no reino natural e no reino espiritual que eu estou entregando esse desejo, esse prazer, que eu posso comer algo, eu não vou comer, porque eu vou dizer assim, Senhor, eu estou te entregando em sacrifício. Passamos por várias etapas, o café, passamos pelo pão, agora a gente está no cuscuz, a gente está no refrigerante, a gente está no suco. Você está dizendo assim, Deus, eu estou abrindo mão. Deus, é tão bom cuscuzinho com a manteiga, com carne do sol. Tem gente que gosta com salsicha. É tão bom. Mas quer saber? Amanhã à noite, quando tivesse lá fazendo lá o meu cuscuz, pode também um flocão, viu? Eu recebi hoje uma mensagem. Olha, pastor, é só o flocão, viu? Ah, tá certo, tá bom. Eu estou dizendo assim, Deus, eu até queria, mas eu te entrego esse prazer. E com essa entrega, e com eu não comer isso que eu tanto gosto, eu estou declarando que o meu prazer não está nisso, meu prazer está em fazer a tua vontade, meu prazer está em te adorar, meu prazer está em viver a tua palavra. É uma prática espiritual. O discipulado de Jesus vai me ensinar sobre oração, vai me ensinar sobre jejum. O discipulado de Jesus vai me ensinar sobre as prioridades do reino para a vida. Qual é a prioridade do discípulo? A prioridade do discípulo é fazer a vontade do mestre. A prioridade do reino são viver exatamente aquilo que a Bíblia ensina. A prioridade é essa, irmão. Porque nós vivemos para Cristo. Lembra que eu disse no início, olha, não tem nada a ver comigo. Primeiro, não tem nada a ver comigo, com você, é tudo para Deus. Sabe por que nós entendemos o sentido da vida? Sabe por quê? Porque nós entendemos que a nossa vida aqui é para agradar a Deus. E temos propósitos, vamos desenvolver os nossos propósitos. Eu já tive conversas com pessoas realmente com crise na vida, vivendo as crises. Porque eu estou aqui, porque foi que eu nasci, por que eu estou, por quê? Primeiro, filho, você tem que entender uma coisa, não tem nada a ver com você, a prioridade não é você, a prioridade não sou eu, a prioridade é Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu vivo os princípios, quando eu vivo o discipulado do reino, eu vou ser tão feliz, eu vou ser completo. Eu não vou ter nem tempo de ficar com essas indagações, porque elas não vão ter nem mais lugar no meu coração. Não tem nem mais lugar. Vivemos para a glória de Deus. A gente está aqui para adorar, a gente está aqui para cumprir um propósito. Irmão, em nome de Jesus, entenda, cumprir propósito. Temos uma missão aqui nessa terra. E a nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É dizermos para aqueles que estão necessitados que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Posso ouvir mais um amém? O discipulado de Jesus vai ensinar a mim e a você sobre amor e relacionamento. Nossa, amar o próximo. Amar o próximo. O Antigo Testamento tem aqui uma parte nessa palavra que Jesus ele
Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Nossa, que palavra forte. À medida que um discípulo de Jesus Cristo tem que ser o amor e não o julgamento. A medida de um discípulo de Jesus tem que ser amor e não julgamento. E a gente ama o julgamento, irmão. A gente ama os porquês. Estou lembrando agora de outra palavra que eu preguei aqui sobre Eliseu. Quando Eliseu realizou um milagre em Deus, aumentando o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4. Uma passagem do Antigo Testamento que uma viúva, né, no qual o seu falecido marido era um dos profetas de Eliseu, era um homem crente, era um homem que vivia um princípio de Deus, mas fez muitas dívidas, e aí o cara morre do dia para a noite, e aí deixa uma dívida gigante para a esposa, e consequentemente para os filhos, e os credores estavam chegando para cobrar o dinheiro, e se não tivesse o dinheiro, os filhos seriam levados como escravo. Aí a viúva chega para Eliseu e diz assim: o senhor sabe que meu marido era um homem de Deus, ele morreu e deixou dívida. Aí Eliseu escuta. É aí onde entra um ensino também dessa palavra. Aí Eliseu diz assim: o que é que eu posso fazer por você? Ele escuta a dificuldade da mulher, ele escuta a dor dela, o problema, e ele vai dizer: o que é que eu posso fazer por você? Agora a gente gosta muito de dizer assim: por que foi que teu marido deixou dívida, hein? Por que você entrou nessa situação? Você não foi alertado por fulano, por Beltrano. A gente não disse tanto para você não ir. A gente não disse tanto para você não fazer. Agora está vendo aí. Olha, agora está vendo aí, né? Agora está vendo, né? Eu disse. A gente ama fazer isso, irmão. Mas esse não é ensino. Esse não é o ensino da palavra. Esse não é o ensino. Aí Eliseu diz assim: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer? A nossa medida não pode ser o julgamento. A nossa medida tem que ser o amor. E precisamos ajudar. E precisamos fazer a nossa parte como reais discípulos de Cristo. Espera aí, meu irmão. Está aí, está na luta, está na dificuldade. Não tem volta, né? Está enfrentando essa dificuldade. Espera aí, vamos enfrentar junto. Espera aí, vamos orar junto. Espera aí, vamos caminhar junto. Espera aí. Vamos atravessar juntos. É o que Jesus está ensinando aqui. Não julguem, mas vivam em amor. Amanhã, querido, durante a semana, pode ser que pessoas cheguem ao seu lado, pode ser que você vá ouvir as dores de alguma pessoa. Em nome de Jesus, tenha a sabedoria de agir como um verdadeiro discípulo. No mínimo dizer assim: tá certo, eu não posso te ajudar de uma forma diferente, mas sabe o que é que eu posso fazer? Espera aí, deixa eu orar por você. Espera aí, vamos parar aqui, vamos sentar aqui, vamos respirar, mas deixa eu orar por você. E se eu puder ajudar, se você puder ajudar, que você ajude. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se puder ajudar, ajude. Mas o mínimo, espera aí, escute, calma, espera aí. A Bíblia diz assim, irmão, deixa eu lembrar: chorai com os que choram e se alegrem com aqueles que estão alegres. Dividam aí as dores, dividam as alegrias, mas caminhem juntos. O discipulado de Jesus vai ensinar a mim e a você a medida de Cristo. E eu finalizo que o discipulado vai ensinar a mim e a você sobre uma vida frutífera. Nossa, uma vida frutífera, irmãos. Vamos dar fruto. Vamos dar fruto. Sabe como é que a gente dá fruto? Quando eu vivo a palavra, quando eu vivo os princípios, eu multiplico esses princípios. Vamos dar testemunho. Vamos realmente cumprir esses princípios do reino. Vamos realmente fazer a diferença. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Olha o que Jesus vai dizer no versículo Mateus 7, o versículo 15 diante.
versículo 20, ele vai dizer assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Viver o discipulado de Jesus é viver como Jesus viveu, é ser submisso ao Espírito Santo, deixando que o fruto do princípio do reino possa transparecer na nossa vida. Ah, pastor, é difícil, meu irmão. Pessoal, Jesus disse assim: sem mim nada vocês podem fazer. E tudo isso, todo esse estilo de vida, quando você chegar em casa, se você ler o Sermão do Monte, lá de Mateus 5, 6 e 7, se você ler com bastante atenção, aí você pode cair numa realidade e dizer assim: rapaz, essa régua que Jesus botou, ela é muito alta. É muito alta. É muito difícil viver desse jeito. Pastor, a minha realidade é muito difícil. Olha, quando você terminar de ler o Sermão do Monte, e se no seu coração você está tendo essa resposta, você pega essa resposta, pega esse pensamento, apague do seu coração, e você diz assim: a régua de Jesus ela é alta, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, Ele é o Consolador, Ele é aquele que encoraja, Ele é quem vai me ajudar, e eu vou a cada dia subir mais um pouquinho, subir mais essa régua. Se for sozinho com as minhas forças, eu não vou conseguir, mas quando eu vivo o princípio e eu vivo a palavra, eu vou clamar pelo Espírito de Deus para me ajudar. Ah, irmão, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai pegar na sua mão, Ele vai caminhar com você, e você vai conseguir, e você vai viver. Eu reconheço, sozinho a gente não pode, mas sozinho eu não caminho. O caminho é com o Espírito de Deus. E se caminhamos com o Espírito, vamos conseguir. Vamos viver esse discipulado do reino. Vamos viver os princípios da bendita palavra de Deus. E a cada dia seremos levados a experimentar a boa medida do Senhor, da graça, da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus sobre a nossa vida. Você diz amém? Você crê nessa palavra? Fique de pé para a gente